Estamos de volta! Sejam todos bem-vindos ao 23º Congresso das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais. Quero cumprimentar a todos que já estão aqui ao vivo do Sebrae Minas e também cumprimentar vocês que nos acompanham pela TV Federaminas. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que hoje vocês têm um compromisso especial conosco. Durante todo dia, nossa programação online, ao vivo, direto aqui do Sebrae Minas, para vocês. Centenas de pessoas nos acompanhando nesse momento. E eu quero agradecer também a parceria de todos nesse evento que tem feito a diferença e vai fazer ainda mais a diferença na vida de milhares, centenas de empresários em toda Minas Gerais, além, lógico, das associações comerciais. Meu nome é César Campos, vou estar com vocês durante toda essa jornada e eu tenho que agradecer primeiramente aos nossos parceiros, ao Sebrae, à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, a GELAC, Serasa Experian, Sou Vagalume, Cicobi, OMI, BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Projeto Minas Livre para Crescer, APL, Arranjos Produtivos Locais, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Hoje nós teremos uma programação muito especial que eu tenho certeza vai falar com você diretamente, tenho certeza que você vai gostar muito. Será a Maratona da Transformação. Isso mesmo, uma maratona de aprendizado e experiências de sucesso que também podem transformar a sua empresa. Essa maratona vai ser dividida em 4 etapas. Prestem bem atenção. Desafios com gestão, desafios no e-commerce, desafios com tecnologia e desafios com marketing. Quem nos guiará por essa maratona será o Roberto Dias Duarte, que eu tenho o prazer de já receber por aqui. Vem para cá, Roberto. Hoje a gente está com dúvida, né? Se a gente já faz assim. Seja muito bem-vindo, pode tomar o seu lugar. O Roberto é conselheiro da OMI Fortes Tecnologia e Laurete Consulting, é mentor e professor e ajuda a acelerar o crescimento de escritórios de contabilidade no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Talvez as associações comerciais, né, Roberto, vão se lembrar de você aí, porque ele ajudou muito, foi peça fundamental no desenvolvimento do projeto Dia Sim da Federaminas, né, presidente? Então, para essa primeira etapa da maratona, o Roberto já vai tomar o seu lugar e a gente convida também o presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues. Presidente, seja bem-vindo novamente. Você fica com dúvida. Por favor. E a partir de agora é com vocês. Bom dia, gente. Vou tirar a máscara, não assustem não, hein? Bom, eu queria começar esse nosso painel, né? Obrigado a todos aí pela presença. Nosso segundo dia aí de transformação nessa proposta de retomada, né? Ontem a gente comentou aqui que, embora a pandemia esteja aí, né? Temos que continuar com os cuidados, mas em termos de negócios, nós temos que sempre estar em busca dessa retomada, né? Estávamos aí num túnel sem enxergar uma luz no seu fim, e agora a gente começa a ver uma luz, né, do fim do túnel, através aí das vacinas e das questões todas da saúde que estão acontecendo. Mas, e é essa a nossa proposta, né? Essa retomada, né? O mundo dos negócios que nós precisamos. Esse camarada que está participando aqui desse painel, que vai conduzir todo o painel agora de manhã, chama Roberto Dias Duarte. Ele só tem um defeito, ele é atleticano, mas tudo bem, a gente releva, não tem problema nenhum. Bom, o Roberto, eu queria rapidaço falar um pouquinho desse cara. Esse cara é um estudioso, principalmente das questões que envolve todo o contexto do mundo digital. Lá, eu conheci o Roberto quando pouco se falava do Big Brother fiscal que estava chegando através da Receita Federal, onde ele lançou o livro chamado Big Brother Fiscal. Depois, ele lançou, além de outros livros, ele lançou o SPED, um livro sobre o SPED, estudando justamente as questões das empresas, de todo o contexto que precisava para as empresas se desenvolverem. Então o Roberto tem esse envolvimento, por isso que hoje é o cara difícil de laçar ele para uma agenda, mas é um grande amigo nosso, é um cara que é de casa, e eu tenho certeza que nessa manhã vai contribuir muito com o nosso entendimento nesse desenvolvimento, principalmente nessa retomada e esse mundo digital aí. Bom, e eu quero começar provocando o meu amigo Roberto, falando rapidamente da questão da gestão. E eu quero usar muito
um conhecimento prático que eu tenho, eu não esqueço e aí eu vou começar justamente falando de um ponto que me incomoda muito ao ver que as empresas pouco desenvolvem no que diz respeito à organização, principalmente as pequenas empresas. Eu não esqueço de uma turma que eu fui ministrar uma palestra uma vez. O Sebrae me convidou para dar uma palestra para os empretecos, e eu sou empreteco, inclusive, e aí eu cheguei, fiz uma palestra para eles. Muitos de vocês aqui já assistiu minha palestra chamada Você versus Fisco, a Arte da Guerra, e aí eu fiz essa palestra lá, e depois da palestra, uma pessoa lá que estava assistindo, essa pessoa, eu posso falar o segmento, eu não estou falando nem a região onde foi a palestra, né? Ela tem uma empresa de autopeças, e ela entrou em contato comigo. Valmir, como que eu faço para entender a minha empresa, para partir para essa organização, tal? E aí eu comecei a perguntar para ela, mas como é que é a tua empresa? Quais as despesas você tem? Qual o seu faturamento, a tua receita, a tua venda? Vamos falar o português mais claro, a tua venda. Para minha surpresa, não tanto, mas sim, ela não conhecia nenhum número dela. E era uma empresa de um tamanho razoável. E aí, eu começo justamente trazendo esse contexto para a reflexão. O mundo digital está aí. As empresas que estavam organizadas, ou mais ou menos, tiveram mais facilidade para ir para o e-commerce, por exemplo. Então, a gestão, ela começa pelo conhecimento da sua empresa, do seu negócio. Então, eu começo justamente falando nesse ponto. O mundo digital está aí, e é o grande debate sobre vários temas que será colocado hoje, nessa manhã. Porém, como entrar de fato no mundo digital? Antes, eu preciso justamente conhecer os meus números. Fazendo um paralelo, é como você tentar tratar um problema que você acha que tem, mas você não tem um diagnóstico. Primeiro nós vamos no médico, o médico pede um hemograma, talvez pede um exame mais específico, para aí sim, depois que ele conhece um pouco do teu corpo, ele vai te tratar. Então, como nós, empresários, nós vamos conseguir adentrar o mundo digital se a gente não está fazendo o nosso dever de casa, que é o conhecimento da nossa empresa? Então, eu começo com essa provocação. Eu queria também dar um bom dia a todos os nossos internautas aí. Nós temos um grande público no virtual. Bom dia a vocês. Obrigado por participar com a gente aí desde ontem desse evento. Então, meu amigo Roberto, com essas falas iniciais, passo para você, para a gente começar um bate-papo aí. Muito obrigado, presidente Valmir. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje. É uma honra, um prazer, uma alegria e uma enorme satisfação. Vou confessar para vocês uma coisa. Dia 18 de março de 2020, eu peguei o voo de Lisboa para cá. Foi o primeiro dia da pandemia aqui no Brasil, né, oficialmente. E eu era a única pessoa de máscara no avião, de Lisboa aqui para Confins. Mentira, tinha duas pessoas, eu e uma outra amiga nossa. E todo mundo olhava para a gente estranho, né? Por que aqueles dois estão usando máscaras, né? No avião? Que coisa mais estranha. Hoje em dia é o contrário, né? É a primeira vez que eu saio de casa para um evento, nesses quase 2 anos, e eu me ver sem máscara é que é o contrário, né? Que causa espanto para a gente. Mas espero, desejo a todos vocês muita saúde, muita tranquilidade, muita saúde mental, inclusive, que é isso que a gente precisa, né? Sobretudo, para superar esses momentos todos, que nós, né, somos vencedores, nós já passamos, se Deus quiser, pela parte mais difícil. E quero começar fazendo uma pergunta, não para o presidente Valmir, mas para o meu amigo Valmir. Se a turma puder colocar os slides ali, eu coloquei só pequenas frases, pequenos lembretes para a gente, para vocês poderem ter uma visualização mais interessante. Presidente Valmir, queria saber qual que é seu time de futebol. Tá qual que é seu time? Qual que é o time de futebol de vocês? Vocês podem falar?
Então, interessante isso, né? As pessoas falam com tanta energia, com tanta alegria, com tanta satisfação, né? Independentemente do resultado que o time venha a conquistar, essa energia sempre vem quando o assunto é futebol. Agora, a pergunta seguinte é: por que você torce para o seu time? Por que, Valmir? Por quê, gente? Por quê? De repente, o time que ganhou, o que o Cruzeiro já ganhou, não tem jeito de não torcer, né? Por que vocês torcem para o time que vocês hoje escolheram? Ou escolheram na infância? A resposta não é racional, a resposta é dada pela neurociência. Na realidade, eu não vou dar aula aqui para vocês de neurociência, nem é minha especialidade, eu sou um mero aprendiz desse assunto, eu tenho feito um mestrado lá nos Estados Unidos, cuja temática principal é essa, a neurociência aplicada à administração de empresas. E, basicamente, a nossa forma de pensar é dividida em dois aspectos. Um é o cérebro animal, emocional, inconsciente e subconsciente, que determina nossa motivação, nossas crenças, nossas confianças e a lealdade, inclusive para o time de futebol. Não é racional. Se fosse, talvez, né? A gente trocaria de time a cada 5 anos, a cada década, não sei. E nós temos uma parte do nosso cérebro que é racional. O problema não. A questão é que a grande parte das decisões que a gente toma na nossa vida não são racionais. Aliás, o ser humano só existe hoje, só chegou até aqui, por causa justamente dessas decisões irracionais que nos fazem preservar a espécie, que nos fazem sentir medo, que nos fazem reagir a uma ameaça, que nos fazem tomar decisões que muitas vezes a gente não sabe por quê e funcionam. Porém, no mundo hoje mais complexo, no mundo onde as relações são extremamente complexas, essas reações emocionais muitas vezes não produzem resultados positivos mais, né? Hoje em dia a gente não tem que correr do dinossauro, né? Correr do tigre de dente de sabre, dinossauro não, mas dos predadores. A gente tem que enfrentar problemas complexos e por isso que a gente tem que usar a análise e a razão. E aí, um senhor, aliás, esse senhor chamado Simon Sinek, ele é palestrante, é professor. O TED, né, aquela sequência de palestras que é feita no mundo inteiro, o mais assistido do mundo até hoje foi ele que produziu. E ele tem uma teoria extremamente simples. Ele diz o seguinte: as empresas que dão certo são as que entendem o seu propósito, porque elas conseguem criar lealdade dos seus clientes. Que as pessoas não compram mais produtos, elas não compram serviços, elas compram um propósito da empresa. E quando você define o seu propósito com muita clareza, você consegue ter uma oferta de produtos e serviços muito mais adequada ao seu público e você sai da competição por preço. Eu vou dar um exemplo bastante simples aqui para vocês. O Valmir sabe disso há muito tempo. Eu tenho levado empresários para entender o modelo de negócios lá da Disney, e eles têm uma clareza muito grande no propósito deles. Da pessoa mais humilde que trabalha na empresa ao presidente, eles estão ali com o firme propósito de fazer os convidados, eles não chamam clientes, né, chamam de convidados, os convidados felizes. Não importa se você é copeiro, faxineiro ou se é o presidente da empresa. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar a lavanderia da Disney. E é uma coisa absurdamente impressionante como que as pessoas ali estão comprometidas com esse propósito. Agora, o que isso tem a ver com a gestão? O que isso tem a ver com o comércio eletrônico? O que isso tudo tem a ver com o momento em que nós estamos vivendo na nossa terrinha, né? No nosso planeta? Eu vou contar uma coisa para vocês. Só tudo. Em março do ano passado, nós tivemos essa questão muito forte que nos pegou de surpresa, que mexeu com o nosso
cérebro irracional, que mexeu com nossas emoções, que nos causou pânico. Muita gente congelou, eu congelei, né? A primeira reação da gente frente a uma ameaça muito forte, é justamente essa de pânico. Aí o nosso cérebro animal começa a funcionar e a gente fica forte e burro. É exatamente essa reação. A gente que pratica alguns esportes, ultimamente eu tenho praticado alguns esportes um pouco radicais, a gente vê isso claramente numa reação de medo. A gente fica muito mais forte por causa da adrenalina, por causa da cortisona, mas a gente perde a coordenação motora fina, a gente perde o raciocínio analítico. E foi isso que aconteceu com a gente naquele momento. E eu comecei, por participar de conselho de empresas muito grandes aí no mundo inteiro, em Portugal, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu tive acesso a pessoas que tinham informações muito relevantes, metodologias muito relevantes. E sou amigo de muita gente aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil. Um amigo meu me ligou, ele é empresário, como vocês, do setor do comércio varejista de roupas populares, inclusive, tem uma quantidade de lojas muito grande aqui na grande Belo Horizonte, e ele me pediu ajuda. O que eu devo fazer? E nesse momento eu já estava com o meu cérebro racional, analítico ligado. Já tinha passado o terror, o pânico. Já estava ali funcionando de forma bem racional. E a gente fez algumas análises, eu sugeri que ele desmobilizasse a empresa, né, que gerasse mais caixa para a empresa, reduzisse custos drasticamente, e, sobretudo, que ele reduzisse pela metade a quantidade de lojas físicas que ele tinha. Porque, para a gente, já estava claro que o processo complexo econômico duraria mais do que um ano. Racionalmente, estava muito claro isso. E eu sugeri para ele isso: feche metade das suas lojas, não quer dizer que você vai ter que demitir nenhum colaborador seu, não precisa. Você vai ter que readequá-los à nova realidade, você vai ter que treiná-los para fazer um outro tipo de venda, via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, via redes sociais, via marketplaces. A gente, inclusive, vai ter hoje aqui uma conversa sobre esse tema. E eu posso te garantir que você vai vender mais do que você está vendendo hoje, com um custo absurdamente menor. Essa era a decisão racional que ele tinha que tomar. O que ele fez? Ele me disse o seguinte: Roberto, mas a gente vende aqui preço. As pessoas passam aqui na porta e compram porque está barato. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou vender pela internet? E aí ele pensou alguns dias, conversou com os familiares dele, e voltando a conversar, ele me disse o seguinte: Roberto, eu não vou fazer isso. Eu não gosto. A minha família tem essas lojas há muitos anos, eu não sei vender pela internet, eu não sei vender pelo WhatsApp, eu não tenho jeito para isso. Esse negócio não funciona. Isso não é para mim. Foram pequenas frases que ele disse, que eu guardei até hoje, mas que a maioria diz exatamente essas frases. E essas frases não são racionais. Elas são lá do sistema límbico dizendo o seguinte: eu tenho medo desse animal, eu estou congelado. Eu não vou ter uma reação racional, porque o racional é o seguinte: eu não sei, mas eu vou aprender. Eu não gosto, mas é importante, eu tenho que tomar esse remédio, porque é importante, senão eu morro. Não funciona do jeito que eu faço, mas eu vou fazer funcionar. Isso é racional. A reação emocional nos diz: não, estou congelado, eu vou fingir de morto, igual um animal que finge de morto para não ser devorado pelo predador. Isso tem a ver com o nosso cérebro animal, não é racional. E o mais engraçado é que na mesma época, no mesmo período, eu conheci o dono de uma loja de chapéus, no interior de um estado brasileiro. Uma loja pequena, uma loja de bairro. E essa loja hoje, todos os dias, hoje, depois de 1 ano e meio, 2, para um caminhão na porta da loja, para levar chapéus para o centro de distribuição do marketplace. Ele está vendendo como nunca vendeu na vida dele.
Qual que é a diferença? Ele não estava vendendo preço. Ele tem um propósito. Do primeiro dia até hoje, da primeira conversa que eu tive com ele, sem saber dessa teoria do propósito do Sinek, ele me falava assim: a gente não vende chapéu, a gente vende estilo de vida. A gente faz as pessoas saírem da nossa loja mais com autoestima melhor, porque elas saem daqui diferentes, únicas, exclusivas, cada um com seu chapéu. E todo dia ele vende um chapéu, um caminhão de chapéu. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Agora, foi fácil? De jeito nenhum. Na realidade, tudo na vida é fácil, né, gente? Desde que eu não tenha que fazer, desde que seja outra pessoa. O restante é difícil mesmo. E nem por isso eu vou deixar o meu cérebro animal falar assim: isso não é para mim. Se é difícil, show de bola. Vamos entender e vamos fazer etapa por etapa. Vamos dividir o grande em pequenos pedaços. E o que acontece quando uma empresa toma a decisão de ir para o mundo digital? Um comércio de bairro, como esse de chapéus, resolve ir para o mundo digital. Ela tem um choque. Porque aqui em Minas Gerais é claro que isso não acontece, mas no resto do Brasil, a maioria dos comerciantes de bairro compra e vende sem nota, né? Sem nota fiscal. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Pois é. Aqui vocês, obviamente, nem sabiam que isso podia acontecer, mas acontece. E quando você vai para o mundo digital, para o comércio eletrônico, isso é um pecado dos mais mortais que tem, porque o Big Brother fiscal, como o Valmir colocou aqui, te rastreia numa facilidade incrível. Se você está vendendo um caminhão de chapéus por dia, você tem que ter um caminhão de chapéu de entrada. Não tem jeito de saber, não tem jeito de vender se eu não comprei. E, diferentemente de uma venda na loja do bairro, a venda interestadual, a nota fiscal é mais complexa. Não é aquele cupomzinho ou aquele pedaço de papel de pão que muita gente ainda usa. É uma venda mais complexa, inclusive que você está sujeito a pagar muito mais imposto que deveria. Então, o primeiro choque que a gente tem quando a gente vai para o mundo digital é esse. Poxa, a complexidade é maior. A questão fiscal é mais severa. E muita gente desiste aí. O outro ponto é o seguinte: muita gente me pergunta assim: eu tenho que ir para uma loja própria, como é que eu faço meu site, como é que eu vou para o Instagram? Calma, nós vamos conversar aqui hoje com uma das pessoas extremamente entendida nesse assunto. O primeiro passo para você treinar a ir para o mundo digital é ir para um marketplace. O que é um marketplace? É como se fosse um shopping center digital. Nós teremos aqui, na sequência, o pessoal da Magalu. Eles vão explicar para você isso, que é muito mais fácil do que você ter sua loja própria. E tem uma sequência de marketplaces que você deve ir antes de ter outras redes sociais. Antes de você ir para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, ou ter seu site, ou ter vendas mais complexas. O marketplace te dá essa base, essa segurança, esse primeiro passo mais assistido. Não é que é mais fácil, é mais assistido, você tem gente para te ajudar, né? E você vai aprender a chegar nesse mundo. Mas acabou o problema? Não. Seus problemas não acabaram no marketplace. Seus problemas começaram, porque entra o segundo ponto complexo da história: finanças. Imagina a pessoa vendendo um caminhão por dia de mercadoria e não estava acostumada com isso. E pior, imagina a pessoa que compra à vista. Eu cansei de ver isso já, gente. Vou comprar à vista porque está barato, está com desconto. Só que vai vender lá na internet com 30, 60, 90. Quebrou. É aquela sensação que você tem: eu estou vendendo muito e estou ganhando pouco, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas muita gente passa. Nossa, eu estou trabalhando demais, nunca vendi tanto na minha vida e não está sobrando dinheiro. É porque não tem controle financeiro. Não faz o controle do ciclo de compra, o ciclo de venda, o controle de caixa. Isso tudo é importantíssimo, isso é gestão.
E aí entra outra história, o preço. Tá lá na loja, entrou alguém, eu vou vender pelo preço. Eu coloco um markup na mercadoria, está vendendo. Quando eu estou no mundo digital é muito mais complexo, porque cada marketplace, cada loja, cada canal de venda, cada rede social tem sua política de venda, de entrega, de preço, de comissão, de parcelamento. Ou seja, você tem preços diferentes para canais diferentes. E você precisa precificar corretamente, senão dá problema. De novo dá problema. E aí tem aquela coisa que eu também cansei de ver na minha vida, estoque. Meu avô de Araxá, inclusive, ele era comerciante lá, muitos anos atrás, e ele se orgulhava de ter de pólvora anzol na loja dele. Ele tinha estoque de tudo, vestido de noiva, tinha tudo. Hoje em dia, isso é um crime, porque estoque é dinheiro. Dinheiro no tempo. Então, quando você está fazendo a venda pela internet, muitas vezes você tem aqueles produtos que vendem muito rapidamente, que você precisa ter ali para entrega rápida, que não vai estar nem na sua loja, vai estar no centro de distribuição. Você tem aqueles produtos que você pode vender, e eu já fiz essas compras, na realidade, vou até confessar uma coisa aqui para vocês, parênteses. Eu detestava comprar pela internet. Hoje eu estou trabalhando 100% na minha casa, no meu bunker, né, no meu buraco negro lá, falta um lápis, eu entro na internet, peço no dia seguinte, quando não no mesmo dia, está na minha casa. Mas tem coisas que eu compro que o pessoal pede 1 semana, 15 dias para entregar. Eles não têm estoque. E eles fazem essa conta. Ter mercadoria que não vende em estoque é perder dinheiro. Tem o custo do dinheiro, tem o custo do estoque. Então, isso é fundamental, entender o que vende mais, o que vende menos, o que vende mais num determinado marketplace, o que vende mais no Instagram, o que vende mais no Facebook, o que vende mais pelo WhatsApp, o que vende mais na loja física. Ou seja, entender qual o melhor produto que vende mais em cada canal, porque tem canais, inclusive, especializados hoje em dia, especializados em móveis, em moda, focados em um determinado público. Tudo isso que a gente está falando é gestão. Então, não dá mais, neste mundo, para usar o nosso cérebro emocional, animal, que está aqui escondido dentro da gente. A gente precisa de racionalidade, precisa de gestão, e não dá para controlar isso tudo num pedaço de papel de pão ou na caderneta. Você tem que ter tecnologia para controlar isso tudo. Nós, seres humanos, por mais racionais e analíticos que a gente tente ser, né, a gente não consegue controlar documento fiscal, imposto, vendas, finanças, compras, estoque, a precificação, tudo de cabeça. Não tem jeito. Ainda mais com o volume de vendas e de mercadorias que o mundo digital nos permite ter. Então, o ponto principal agora, que a gente está vivendo, é começar do começo. Começar entendendo o porquê. Por que a empresa de vocês existe? O que ela traz de importante em contribuição para o mundo? O que vai tornar os clientes de vocês leais e fiéis? O propósito da OMI, por exemplo, é destravar o crescimento das pequenas empresas no Brasil. Ela liberta as empresas pequenas para crescerem mais e mais rapidamente. Tá, mas como que a OMI faz isso? Ela usa tecnologia, inovação, empreendedorismo. E o que ela vende? Ela vende sistemas, software. Ela vende serviços financeiros e educação empreendedora. Isso fecha aquele círculo do Sinek. O porquê, o como e o que eu faço. Pense nisso. É muito importante. E mais ainda, não deixe o seu medo te afastar dessas grandes oportunidades que o mundo digital hoje provê para qualquer tipo de negócio. Vou confessar uma coisa para vocês também. Antes do dia 18 de março de 2020,
a Lucimé me conhece aqui também, eu viajava 100% dos meus dias úteis, eventualmente até final de semana, 100%. Brasil inteiro. Uma vez a cada 2 meses eu tinha que ir para Portugal, uma vez a cada 2 meses eu tinha que ir para os Estados Unidos. Trabalho, não era passeio. E essa vida parece ser boa. Parece ser. E eu achava que era. E aí as pessoas, nas consultorias que eu fazia, nas mentorias para as empresas que eu fazia, me perguntavam assim: Roberto, você viaja tanto, não dá para fazer esse tipo de trabalho que você faz pela internet, não? Lucimé, acho que já me perguntou isso. E qual que foi a minha resposta? Não tem jeito, é impossível fazer isso. Do dia 18 de março de 2020 até hoje, é a primeira vez que eu saio de casa. Estou trabalhando 10 vezes mais do que eu trabalhava. O medo, a reação emocional nossa nos impede de absorver grandes oportunidades. Na hora que a gente começa a raciocinar de forma analítica, de forma mais clara, analisando o contexto, a gente vê realmente o tanto de oportunidade que a gente perdeu na vida. Senhoras, senhores e senhoritas, não deixe o medo atrapalhar a sua vida. Use a razão. E as oportunidades estão aí para todo mundo. O que é importante? Entender essa mensagem, definir seu propósito e começar nesse caminho digital, passo a passo, devagar, com calma, com tranquilidade, sabendo que não é simples, não é fácil, mas que hoje em dia tem muita gente para te ajudar. Federaminas, a OMI e outras empresas, outros parceiros podem te ajudar nesse caminho. Tudo bem, seu Valmir. E aí? Até fazendo um comentário do que o Roberto colocou aqui nessa primeira etapa aqui desse bate-papo nosso, eu queria fazer até um paralelo até dentro do que ele comentou. É esse passo atrás. Esse passo atrás, para conhecer o nosso negócio. É bem do que eu coloquei lá no início, quando a pessoa não conhece nada. Então, como? Aí não tem gestão. O princípio da gestão, né, Roberto, é conhecer tudo isso que o Roberto acabou de colocar. Eu até quero fazer um paralelo. Algumas sessões comerciais aqui presentes estarão num projeto que nós lançamos agora, recentemente, em parceria com o Sebrae, chama-se Ativismo 4.0. Qual a ideia desse projeto? Porque a gente sempre tem um questionamento, agora vamos falar assim, dentro de casa, né? Quantos associados a associação comercial tem? Tantos. Isso é muito, pouco? É bom? Qual é a referência que nós temos de entendimento se o número que nós temos de associados é um número bacana? Nenhuma. Qual é a nossa proposta? Justamente dar esse passo atrás, dentro do Associativismo 4.0, por exemplo, nós teremos oportunidade de ter acesso a banco de dados, de informação do nosso município. Poxa, imagine você, dentro de um planejamento, uma gestão, conhecendo todos os números, né, Roberto? Conhecendo todos os números, como a tua empresa, conhecendo todos os números da tua empresa. No caso da nossa associação comercial, conhecendo todos os números da nossa cidade. Quantos CNPJ tem na nossa cidade? Então, a gestão começa justamente aí, mas esse primeiro passo nós temos que dar, né? E responder perguntas como essa aqui do próprio que o Roberto colocou, que é qual o seu propósito, né? Roberto, nesse universo de pesquisas e tudo, aqui não tem nada programado, hein? Mas vamos lá, nesse universo aí de pesquisas, você observa que as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, eu sei que não é um estudo, mas vamos lá, pelo seu know-how, pelo teu conhecimento, pelo que você lê, as empresas estão entendendo que o primeiro passo é a gestão para fazer essa transformação? Então, na realidade, você atirou no que não viu e acertou no que viu. Aliás, o contrário, né? Atirou no que não viu e acertou no que viu.
Já tem uns 3 anos que, como eu disse, eu estou fazendo um mestrado lá nos Estados Unidos para estudar as pequenas empresas aqui no Brasil. A minha linha de raciocínio, a minha linha de defesa lá, inclusive, é muito focada nos escritórios de contabilidade, porque eles são um hub, né, de comunicação, de contato permanente com as empresas pequenas e médias no Brasil. E eu descobri uma coisa interessantíssima. O que acontece? Esse ano eu estudei o nível de inovação dos escritórios. E fiz uma pergunta muito simples. Quantas inovações você fez na sua empresa nos últimos 12 meses? Seja uma inovação de um processo novo, um atendimento diferente, um produto novo, um serviço novo, né? Uma pergunta bastante simples. E uma segunda pergunta da pesquisa foi assim: nesses últimos 12 meses, o quanto você cresceu? Porque é o seguinte, imagina uma empresa que cresceu 10% nos últimos 12 meses. Uma empresa que cresceu 10% encolheu, né? Só a inflação comeu isso tudo aí, né? Os 10%. Quem cresceu 10% andou para trás, ou menos. E o que eu descobri? Que as empresas que cresceram mais de 10% nos últimos 12 meses foram justamente as que mais inovaram. Tem uma correlação perfeita de causalidade entre inovação e crescimento da empresa. Mas o porquê? Aí que vem a grande questão. Porque a empresa que inova, ela não inova tipo assim, vamos criar um produto novo, vamos. Essa não vai dar certo. Ela primeiro faz esse estudo, quem sou eu, aonde eu estou, para onde eu vou. Ou seja, aplica a gestão, né? A inovação sem a gestão é só criatividade, né? É mais ou menos igual a diferença entre uma escola de samba e um bloco de carnaval. Todos dois são criativos. Porém, um está focado em resultado, o outro não. Um tem tempo, tem prazo, tem nota, tem quesitos de avaliação, tem metas, tem objetivos, tem plano. Essa é a diferença entre inovação e criatividade. A inovação tem gestão. E quem tem inovação com gestão cresce muito mais do que o bloco de carnaval. Entenderam? Nós teremos, daqui a 5 minutos, também conosco aqui, o Alexandre da Magalu, que vai poder contar para vocês aí uma série de questões relativas a isso. Acho que vai ajudar bastante também, né, Valmir? E nosso pensamento, como o nosso congresso ele está no formato que chega até o nosso associado, é sempre trabalhar essas informações e fazendo uma leitura também das nossas entidades, né? Como é que estão as nossas entidades nessa questão toda, fazendo essa reflexão? Será que nós estamos preparados até para cada vez mais contribuir com o nosso associado? Então, são perguntas que a gente tem que justamente procurar essas respostas. E fica muito claro para a gente que essa primeira parte aqui desse bate-papo é que a gestão. Não tem outro caminho. Né? Tem uma piada que a gente conta, né? O cara que não sabe onde vai, alguém pergunta, onde é tal lugar? Ele faz assim, né? Você tem aqui, não é assim? Né? Mas, na verdade, a gente tem que apontar com um dedo só e saber justamente para onde nós queremos ir. Então, se nós queremos evoluir... Eu gostei muito de uma questão que o Roberto colocou, que é justamente uma pergunta que nós temos, muito clara, que é a substituição, e isso, ao longo da manhã, será debatido, mas como eu vou participar só dessa primeira etapa aqui, eu não posso deixar de comentar que dentro das discussões nossa, Roberto, nesse mundo empresarial onde nós estamos vinculados com essas micro e pequenas empresas, a pergunta sempre é virtual ou loja física, né? E a gente observa até que o próprio exemplo que o Roberto deu no início, que o cara teria que fechar metade das lojas, mas não foi uma questão ali de gestão mesmo, mas não de substituição. Inclusive, na orientação, foi de não demissão dos colaboradores. Então, é importante que nós tenhamos isso muito claro. Não existe a substituição. É isso, Roberto? Exatamente. O que a gente fez? Eu analisei os números dele, a lucratividade por loja, né?
chegamos à conclusão que, no caso específico dele, metade das lojas não faria sentido continuar nos próximos anos. Mas não é realmente uma coisa e outra, né? São coisas que são analisadas em conjunto. Perdão, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, o físico e o virtual. Isso tudo faz muito sentido e a gente vê muito claramente, mesmo nas grandes empresas que estão hoje no mundo digital, elas também têm loja física, né? Não dá para ser... Só que a loja física está cada dia mais virando um centro de experiência para entregar o propósito que você criou. Para a pessoa ir lá, aprender, usar, descobrir coisas novas, produtos novos, ter aquela sensação... Quem faz... Poxa, tem muita gente que faz isso bem. Muita gente. A própria Disney, né? Eu não quero citar nenhuma outra empresa aqui no Brasil específica, mas a Disney faz isso. Ela tem experiência física e virtual e digital sensacional, né? É bem interessante. E se vocês começarem a analisar esses aspectos, vocês vão perceber que nos shoppings, nas lojas de rua, elas, cada dia que passam, se tornam mais e mais centros de acolhimento, de conversa, de experiência, de relacionamento com o cliente e as vendas no digital. Isso é fundamental, né, Valmir? Bom, gente, isso aqui foi um bate-papo inicial. Nós teremos aí uma manhã de muita entrega e vamos já planejar para ir para o segundo momento, né? E alguma coisa aí nessa primeira parte, finalmente. E, Roberto, já vamos... Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu acho que foi uma conversa muito positiva. Muito obrigado novamente, presidente Valmir. Muito obrigado à Federaminas, às associações comerciais aqui presentes. Enfim, foi muito positivo.